Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Verônica, Yuri, Stephanie, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo também. Por favor, indica lá a turma que já estamos aqui a todo vapor. Fala que eu já estou aplicando prova e quem já está na sala já está ganhando ponto, que o pessoal já vem tudo empolvoroso aí. Por favor, avisa ela. Fala, pô, o professor já está falando de prova, turma. Brincadeira, né? Ainda está muito longe disso. Mas avisa a turma lá, por favor. Eu dei um toque lá e o pessoal tá entrando aí. Pessoal, vamos lá. Vamos privilegiar vocês que chegaram aí no horário correto. Aula passada, nós conversamos já alguns pontos importantes aí dentro de uma organização para entrar em logística internacional. Tá? Aula passada, nós falamos de pontos imprescindíveis na hora de você enxergar uma organização. Quais seriam os dois principais, as duas principais razões, tem outras razões, mas as duas principais razões para abrir uma empresa, turma? Posicionamento de mercado, lucro e perpetuidade. Isso. Vou pegar, então, a resposta da Stephanie e da Milene. Milene, qual é o teu grupo? 2. Stephanie? 3. 3. Então, ponto no jogo aí, ponto para Milene, ponto para o grupo 2, ponto para o grupo 3 para Stephanie. É isso. Lucro e... vamos trocar perpetuidade por longevidade, se manter no mercado. Tudo bem? Eu falei mais algumas coisas importantes aula passada. Perguntei para vocês se de repente vocês estiverem em um processo seletivo e o gestor perguntar assim para você: o que significa posicionamento de mercado? O que você falaria? É o público-alvo que você... Isso, seu perfeito, produto. Milene. Público-alvo, a razão da existência da empresa. Ponto no jogo, segundo ponto para o grupo 2. Perfeito, Milene. A partir do momento que eu já tenho o público-alvo, já estabeleci a organização no mercado, eu tenho lá as 3 formas concorrenciais, que é monopólio, oligopólio, concorrência perfeita. E na concorrência perfeita, estabeleceu-se que quem dá o preço é o cliente. Lembram disso? Sim, professor. Tá. Se é o cliente que dá o preço, eu tenho aquela nossa fórmula de precificação de qualquer produto. Qual seria essa fórmula? Preço igual a gasto mais lucro. Perfeito, Milene. O que são gastos? Para ganhar 10 aí, Milene, o que são gastos? O gasto são os custos, as perdas, os investimentos, as despesas. Isso. Mais um ponto para o grupo 2. É isso aí, Milene, certinho. Custo. Tudo aquilo que está diretamente ligado à produção, ok? Despesa. Tudo aquilo que não está na produção, todavia a empresa tem. É uma despesa. Salário, por exemplo, do presidente da empresa. Ele não está diretamente à produção, mas é uma despesa. Investimento é aquisição, compra. Perda é tudo que é anormal ou involuntário. Perda, tá? Depois falamos sobre os destinos, os 2 únicos destinos possíveis para o lucro. Quais são? Reinvestimento e dividendos. Isso, Maria de Fátima, qual que é o seu grupo? É o 1. Grupo 1, reinvestimento e dividendos. Dividendos, dividir entre os sócios, reinvestimento, reinvestir, ok? Aí falamos sobre as principais decisões logísticas na hora de você definir a sua estratégia mercadológica. Quais seriam?
É localização, estoque e transporte. Estoque. Isso, localização, transporte, Transporte. estoque. Perfeito. E na localização, é exatamente na localização que eu defino o tamanho da empresa. Concorda? Que na localização eu preciso definir as minhas instalações. Eu localizei a empresa. Vamos supor que a nossa empresa vai trabalhar na região nordeste de Santos. Tá? Qual que é o ponto essencial de mercado que define o tamanho da empresa? Existe um ponto essencial de mercado que define o tamanho da minha organização. Qual é esse ponto? Eu quero colocar a quantidade de pessoas, de máquinas, eu quero montar a minha estrutura organizacional. Qual que é o importante elemento de mercado que define esse tamanho? Valendo 2 pontos. Podem chutar, turma. Utilizem o conhecimento hiperbólico universal de técnicas estatísticas. Chutem. É o PCM, professor? Planejamento, controle e manutenção? Não, planejamento, controle e melhoria. Não é milênio, o PCM. É um importante elemento de mercado que define o tamanho da minha organização. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou colocar um slide. Na realidade, não é nem um slide, eu vou fazer um compartilhamento aqui e já vamos conversar sobre isso. Oi? Professor, é aquela questão do trade-off? Não, o trade-off, ele é quando você investe em um processo e esse investimento impacta outro processo. Isso é um trade-off, tá? Ah, tá. Pensem comigo. Qual que é o importante elemento de mercado? Vamos lá. Que vai definir. Vamos montar uma empresa aqui na Baixada Santista para vender camisas esportivas, tá? Nós vamos fabricar essas camisas esportivas, ok? Qual que é o importante elemento de mercado que nos mostra a quantidade de pessoas que nós precisamos, quantidade de máquinas, de equipamento, de investimento? Qual que é esse importante elemento de mercado? As compras. Demanda. Quem falou demanda? Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, qual é o seu grupo? Grupo 3. Grupo 3, ponto no jogo. Exatamente isso. Ó, vou escrever aqui, tá? Previsão de demanda. Turma, a aula de hoje ela é importantíssima, que nós vamos chegar hoje já em conceitos imprescindíveis de logística internacional. Então, falou-se aí em previsão de demanda. Professor, Oi. O chat Tem está gente- fechado e tem gente que precisa falar por a lá. gente não consegue ligar o áudio e aí precisa usar o chat para interagir. Eu concordo com você. É engraçado o chat estar. Ele não está aberto? Porque esse é o Zoom da faculdade. Então, não sou eu que... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa para que vocês tenham acesso. Deixa eu conversar com o Nardi, que foi ele que habilitou. Dá um segundo para mim. Pronto, o Nardi já vai retornar, tá? Ok, então previsão de demanda. A demanda realmente é a parte que vai definir o tamanho da organização. Muita atenção aqui, eu vou evitar fazer questionamentos agora, para que todos tenham a mesma possibilidade de resposta, tá? Quando eu for fazer, eu espero que todos já tenham o chat liberado aí. Previsão de demanda, ok? Você concorda que eu tendo a previsão de demanda, eu tenho a minha previsão de gastos? Concorda ou não? Sim, professor. Perfeito, tá? Eu sabendo o quanto eu vou produzir, quantas máquinas e equipamentos eu preciso, quantas pessoas eu preciso, eu tenho a minha previsão de gastos.
Isto colocado, pensem comigo mais um questionamento que não vale ponto, tá? É questionamento para vocês irem trabalhando um pouco aí a mente de vocês também. Em mercado de concorrência perfeita, quem é que dá o preço? É a empresa que produz, né? Em mercado de concorrência perfeita, quem dá o preço é o cliente, é o mercado, concorda? Lembra que eu brinquei com vocês? Eu falei, eu passo vendendo água de coco a R$30. Vocês compram? Vocês falaram que não. Então, existe uma predisposição a pagar do cliente. Se existe a predisposição a pagar, quem vai pagar é que estabelece o preço. Concordam com isso? Sim. Tá. Então, tá. Então, eu tenho ali a previsão de demanda. E eu já tenho, teoricamente, o preço de venda. Concorda que eu tenho o preço de venda do produto? Quem estabelece o preço é o mercado, eu tenho a previsão de demanda e o preço de venda. A previsão de demanda vezes o preço de venda dá minha previsão de... Vou voltar à pergunta. Previsão de demanda vezes o preço de venda dá minha previsão de... Gastos? Não, De lucro? não, Oferta. não. Turma, continuem utilizando o conhecimento de vocês, que vocês vão ver que isso é muito importante para vocês. Então, eu estou multiplicando a previsão de demanda vezes o preço de venda, quem dá o mercado. Eu tenho a minha previsão de... Média. Não. Venda? O que Concordo. Se ninguém falar melhor, eu vou ficar com essa resposta, previsão de venda. Na realidade, não é venda. Por quê? Porque a previsão da... Isso, faturamento. Eu tenho a previsão de faturamento. Deixa eu ver se ele já habilitou aqui para nós o chat. Eu acho que ainda não, né? Não, ainda não. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Ó, eu lembro que nós, nas nossas aulas, eu pedi para que vocês fizessem grupos e me colocassem no grupo de WhatsApp. Só que um ou outro, acho que são só 2 grupos que me colocaram, que fizeram e me colocaram. Não esqueçam de fazer, tá, turma? Porque numa dessa, infelizmente não tendo chat, eu posso acompanhar via WhatsApp. Professor, boa noite. Boa noite. É a primeira aula que eu estou assistindo, eu estou sem grupo, como eu faço? Qual é o seu nome? Yuri Andrade. Yuri, você tem grupo sim, eu já coloquei todos nos grupos. Você é do grupo 4. Luiz Henrique, Pamela, Letícia, Enzo e você. Ok? Beleza, obrigado. Nada. Turma, criem esses grupos, por favor, que a gente vai trabalhando no WhatsApp também. A gente faz um bem bolado aí, tá? Eu tenho o grupo 3 aqui. Que já respondeu alguma coisa, eu vou ficar ligado também no WhatsApp, tá? Criem o grupo aí, me coloquem, por favor. Grupo 5, Logística, acabou de me adicionar também. Então, eu tenho o grupo 5, grupo 3, se eu não me engano, eu tenho mais um grupo já montado, que ele só precisa me falar oi aqui para que apareça aqui na minha frente. Aqui, É o grupo 2, professor. Eu vou mandar um oi, peraí. Por favor, Milene. Isso, grupo 2 também. Então, tem um grupo 2, grupo 5 e grupo 3. Está faltando o grupo 1 e grupo 4 montar aí, por favor. Tá? Que aí eu vou acompanhar também aqui via WhatsApp. Turma, então vamos voltar lá à nossa previsão. Então, da previsão de faturamento, que é quanto que eu vou arrecadar em dinheiro ou previsão de receita total, tá? Ora, se eu tenho a previsão de faturamento e tenho a previsão de gastos, eu posso fazer aqui uma subtração que vai dar a minha previsão de... Lucro. Não.
Podem responder via WhatsApp também, tá? Que eu tô acompanhando aqui. Pode repetir a pergunta, professor, por favor? Posso sim. Eu tenho a minha previsão de faturamento menos a minha previsão de gastos da minha previsão de... Investimento? Não, Saldo. não, De despesa? não. Ó, eu tenho o total de dinheiro que entrou menos o total de dinheiro que vai sair. Total de dinheiro que vai entrar menos o total de dinheiro que vai sair. Eu tenho a previsão de... Lucro. Fluxo de caixa? Não. Também não é lucro. Ó, também não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro, tá? Entrada e saída. Esse é o fluxo de caixa. Previsão de faturamento. Tem a previsão de quanto eu vou ganhar, menos a previsão de gasto. De gastos. Eu tenho a minha previsão de... De retorno, o que vai sobrar? Não. Investimentos. Não. Turma, tô aceitando resposta via WhatsApp, então tá valendo ponto, tá? Quem acertar... Grupo 3 aqui colocou todos os membros de ADM também. Previsão de vendas não, Vanessa. Tô vendo também o Fundo, WhatsApp. professor. Lucro líquido também não. Valendo 2 pontos agora. Meu Deus. Valendo 2 pontos. Não está entendendo nada? Caiandra, né? É isso? Caiandra, eu tenho a minha previsão de receita ou de faturamento menos a minha previsão de gastos totais. Tá? Cainara, perdão, Cainara. Eu não consigo ver os nomes, sorry. Tá? Menos a minha previsão de gastos totais. Eu tenho a minha previsão de... Despesa? Não. Valendo 2 pontos. Custo, professor? Não. Estou vendo que grupo 1 e grupo 5 estão digitando aqui. Dá uma dica. Perguntaram aqui, dá uma dica. Lucro bruto, não. Pensem, eu não sei se vocês já tiveram, acho que até já, ou estão tendo contabilidade. Não. Nós não temos, professor. Não. Não é balancete também, Cainara. Não é balanço, Cainara. Oi, pode falar. Um faturamento médio mensal? Não. Vamos lá. Controle? Não. Ó, eu tenho o meu total de entradas menos o meu total de saídas, vai dar minha previsão de resultado. Ok? Previsão de resultado. Mas aí não seria um lucro, professor? Boa, boa, boa. Vamos lá. Por que não é lucro? Você concorda que pode ser prejuízo? Você concorda que eu posso ter mais gastos do que faturamento e aí sim seria prejuízo? Sim, sim. Sim. Tudo bem? Então, resultado, eu estou indicando que pode ser lucro ou prejuízo, tanto faz, é previsão de resultado. Ah, entendi, então. Tá bom? Agora, lembrando, isso é tudo, estamos apenas analisando uma possibilidade de montar uma empresa em Santos, na região nordeste de Santos, não foi isso que eu falei? Foi, não foi? Quando nós começamos? Foi. Então, previsão de demanda, quem dá o preço de venda é o mercado, temos a previsão de faturamento, menos a previsão de gasto, da nossa previsão de resultado. Para que eu realmente defina investir, eu preciso definir investir. Eu preciso de um importante elemento, e aí já está misturado com a ideia de retorno que o investidor ou o empreendedor quer, mais a média de retorno do mercado. Tá? Isso chama-se TMA, taxa mínima de atração. Ou markup. Anotem esses dois nomes, por favor, que é importantíssimos, são importantíssimos.
TMA, taxa mínima de atração. É o mínimo que eu quero ter de volta para investir nessa nossa empresa lá no Nordeste de Santos. Tudo bem? Taxa mínima de atração. Markup é o retorno requerido pelo empresário, pelo empreendedor. Então, eu tenho a previsão de resultado, eu vou comparar com a TMA, que é o mínimo que eu quero de retorno, ok? Vamos supor que na nossa previsão de resultado deu 30% aí de lucro na previsão de resultado. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar, turma? Se vocês quiserem, eu volto tudo do início, não tem problema algum para mim, ok? Eu volto tudo do início aqui. Turma? Tudo certo, professor. Tranquilos? Posso seguir? Pode, professor. Alguém colocou aqui, Adria, AF. Tá, eu vou seguir então com o conteúdo. Então, a nossa previsão de resultado deu um lucro de 30%. Que lucro é esse? Eu estou pegando o meu resultado em valores, estou dividindo pela minha previsão de faturamento. Multiplico por 100, eu tenho lá o percentual de retorno. Tudo bem? Tudo bem quanto a essa ideia de cálculo? Eu vou pegar, vamos supor aqui que a minha previsão de resultado deu 10 mil reais. Vocês estão enxergando aqui? Turma, estão enxergando aqui? Sim, professora. Sim. Tá. Deu 10 mil reais a minha previsão de resultado. O meu faturamento deu 50 mil reais. Tá? Logo, se eu pegar os 10 mil e dividir por 50 mil vezes 100, vai dar a minha taxa de retorno, a minha previsão de resultado. Vou fazer isso aqui, ó. Igual a esse dividido por esse, vai me dar 20%. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar agora vezes 100, vai dar exatamente vezes 100, 20%. Conseguiram entender, então, que neste processo hipotético, eu teria 20% de retorno em cima do faturamento? Conseguiram enxergar isso? Sim. Tudo bem? Turma, eu preciso que vocês respondam, tá? Pode ser via Zap, tá? Eu preciso que vocês respondam para que eu possa seguir com essa ideia geral, inicial. Tá? Então, vamos supor, então, que no nosso cálculo aqui, deu 30% a previsão de resultado. Só que a nossa TMA é exatamente 35%. Turma, um importante conceito eu vou falar com vocês aqui de administração agora, ok? Se existe uma previsão de 30%, eu ainda não investi, tá? Só estou fazendo todo o planejamento financeiro da organização. Se existe uma previsão de resultado de 30% e a taxa mínima de atração, quer dizer, o mínimo que eu quero é 35%, eu posso dizer que essa empresa está em prejuízo? Ela vai dar prejuízo? Sim. Que tipo de prejuízo? Como assim, que tipo? Boa. Vamos lá, Douglas. O mínimo que eu quero é 30%. Sim. Para investir nessa empresa. Ok? Não, o mínimo que eu quero é 35% para investir nessa empresa. A previsão de resultado deu 30%. Anotem uma frase, por favor. Toda empresa precisa ser economicamente viável. Eu só vou continuar a aula se todos disserem, professor, eu anotei. Toda empresa precisa ser economicamente viável. Toda empresa precisa ser economicamente viável. Eu já vi que o grupo 1 escreveu aqui. Grupo 5 diz que anotou também. Pode anotar aqui no grupo, por favor, grupo 5, que mesmo que não tenha ninguém em aula, agora, nesse exato momento, ele vai ficar com essa frase registrada aí.
toda empresa precisa ser economicamente viável. Vamos lá. Quando eu tenho 35% de taxa mínima de atração e o resultado que eu estou almejando ou craneando ou analisando dá 5% menor, eu digo que estou com prejuízo econômico de 5%. Então, eu tenho um prejuízo econômico de 5%. Vocês conseguem enxergar isso? Se toda empresa precisa ser economicamente viável, logo, se ela está dando 30 e não 35, ela não está sendo economicamente viável. Logo, eu tenho um prejuízo econômico de 5%. Tudo bem quanto a essa ideia? Aham. Sim, professor. Todavia, eu estou com 30% de lucro financeiro. Lucro financeiro, então, é diferente de lucro econômico. Tudo bem? Professor, mas esse valor é calculado por mês ou por ano? Por ano, retorno anual. A não ser que seja uma época de muita inflação, como na década de 80, ali comecinho da década de 90, aí você teria o longo prazo de uma empresa eram 6 meses. Neste momento, por ano. Enxergaram isso, turma? Então eu tenho lá um prejuízo econômico de 5%, porque eu não atingi o mínimo que eu quero, todavia estou com um lucro financeiro de 30%. Pergunta: em qual momento eu atinjo o lucro econômico? Quando você ultrapassar de 35%? Chegou a 35% ou mais lucro econômico. Perfeito. Quem foi que falou? Não entendi. Yuri. Yuri, grupo 4, né, Yuri? Não é isso que eu falei para você agora? Isso mesmo. Grupo 4, então, ponto no jogo. Tá? Então é isso, turma. Entenda exatamente isso que foi colocado aqui. Se vocês entenderem isso, daqui para frente vai ficar fácil vocês entenderem quando eu falar a empresa não é economicamente viável. A empresa é economicamente viável. Tudo bem? A partir do momento que eu atingir os 35, que é o mínimo que eu quero, eu estou em lucro econômico. Poxa, professor, quando que eu estou em prejuízo? Quando o meu retorno dá menor que zero. Deu menor que zero retorno, eu estou em prejuízo financeiro. Tudo bem? Prejuízo econômico até 35%. Prejuízo financeiro abaixo de zero. Dúvidas? Pessoal, dúvidas? Não. Tranquilos, então. Toda empresa precisa ser economicamente viável. E para ser economicamente viável, tem que entregar o mínimo que o empresário quer. O mínimo. Se não entregou, ela está em prejuízo econômico. Se foi abaixo de zero, ela está em prejuízo financeiro. Isto colocado e importante para vocês entenderem o conceito empresarial, ok? Vamos seguir, então, com o nosso conteúdo. Pessoal, eu gosto de trabalhar muito com frases. Anotem mais uma frase, por favor. Pensem sempre em termos de empresa, na parte econômica, ok? A economia empresarial. A expectativa para que a coisa aconteça contribui para o acontecimento da coisa. Vou falar a frase novamente. A expectativa para que a coisa aconteça contribui para o acontecimento da coisa. A expectativa para que a coisa aconteça
contribui para o acontecimento da coisa. Vocês entenderam isso? Já coloquei essa frase que é importantíssima para vocês também no grupo lá de Comex. Vocês entenderam isso? A expectativa para que a coisa aconteça contribui para o acontecimento da coisa. O que eu quero dizer com isso? A expectativa que uma empresa ou que um governo entrega a um mercado contribui para que aquele mercado realmente seja melhor. Exemplo. Vocês criaram e têm uma expectativa da formatura, não tem? Concorda que vocês querem se formar e ter o certificado superior? Sim. Perfeito. Essa expectativa vai contribuir para que no final você realmente conquiste o seu certificado. Então, a expectativa para que a coisa aconteça contribui para o acontecimento da coisa. Fiquem com essa frase guardada por enquanto, que daqui a pouco eu vou retomá-la. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou retomar essa frase. Vamos agora em pontos importantes aí para finalizar o conteúdo da aula passada e já iniciar o conteúdo importantíssimo de logística internacional. Ciclo de vida dos produtos. Todo produto tem esses 4 ciclos de vida: lançamento, crescimento, maturidade e declínio. Tá? Fala em produtos que estão no lançamento, turma. Se eu não me engano, o Samsung S20. O iPhone está em qual agora? Desculpa que eu não sei também. 11. 11. iPhone 11. Vai lançar no final do ano agora o PlayStation 5. Isso aí. Anotem isso, por favor. No lançamento, a empresa ela tem poder de monopólio. No lançamento do produto, a empresa ela tem poder de monopólio. Por que poder de monopólio? Valendo Porque ponto. as pessoas vão querer comprar o mais rápido possível. Não. Porque só Porque ela ela tem coloca o valor que ela direito quiser, de venda né? dela. Quem falou coloca o valor que ela quiser? Milene. Milene, grupo 2, ponto no jogo. Isso, porque ela pode precificar. Ela é formadora de preço. Quanto vai estar um PlayStation 5 no final do ano? Nem tenho ideia. 5.000 aí. Não tenho ideia. Então, ela precifica. A partir do momento em que ela começa a perceber que o mercado desaqueceu, aquele mercado de status inicial, ela começa a baixar o preço do seu produto e o produto começa a crescimento de vendas. Crescimento de vendas. Além do Corinthians, o que mais está no crescimento hoje? Turma, além do Corinthians, o que mais está no crescimento hoje? Acho que eu derrubei O iPhone 11, por exemplo? Crescimento de vendas, eu não sei se o iPhone 11 estaria. Vamos colocar crescimento de vendas, aí vamos colocar o iPhone 10, porque é o penúltimo. Isso. O iFood. Na verdade. Principalmente, agora vamos falar num geral, compras online. Concorda que tem crescimento? Tanto que eu li uma reportagem agora recente que o Mercado Livre é uma das empresas mais valiosas do Brasil. Ela ganhou da Vale em termos de valor. Então, crescimento de vendas. Tá? Agora, produtos que estão em eterna maturidade. Podemos falar aí de Coca-Cola, McDonald's. Tá? Podemos falar de transporte coletivo. Tudo bem? Coca-Cola, McDonald's, palha de aço, Bombril. Produtos eterna maturidade ali. Então, na maturidade, já é o ponto em que a empresa fala, tem que pensar, opa, eu preciso lançar produto novo. A não ser que sejam produtos que mantenham o seu status de maturidade, tipo sabão em pó Omo, se não tiver esse status, se for um iPhone 6 da vida, 7, 8, ele vai para o declínio. Então, na maturidade, a empresa no crescimento, ela já começa a analisar o departamento de pesquisa e desenvolvimento.
E aí, na maturidade, ela começa já a moldar um novo produto para que antes do declínio ela lance ali o produto, volte para o lançamento. Tudo bem? Mas no exemplo que você deu, por exemplo, a Coca-Cola como marca, ela não tem um declínio, teoricamente. Não tem um declínio. A Coca-Cola, sabão em pó Omo, ela mantém a maturidade. Mas outros produtos, principalmente de base tecnológica, esses sim têm declínio. Por quê? Estamos vivendo uma grande revolução tecnológica. Vem aí o 5G, que ninguém sabe o que ele vai estabelecer de novo padrão. Tá? Então, esse ciclo de vida não pode ser usado para todos os produtos. Boa pergunta, tá? Alguns produtos têm uma maturidade estendida. Todavia, eu disse para vocês que nenhuma empresa ela é eterna, tá? Boa pergunta. Beleza. Com isto colocado, produtos que estão no declínio. Vamos colocar aí, PlayStation 3 já está praticamente diminuindo bastante as vendas. iPhone 6, Samsung S6, S7, está caindo bastante a venda desses produtos. Parênteses aqui. No declínio, eu tenho algumas opções. Eu vou contar uma história para vocês e em cima dessa história eu vou embasar o que você deve fazer com o produto quando está no declínio, ok? Primeiro eu pergunto para vocês, quando que o Brasil foi descoberto? 1500. Acho que eu já falei isso para vocês na aula passada, ou retrasada. Quando que o Brasil foi descoberto? Turma? Podem colocar no WhatsApp também. O senhor quer saber do ano? Na 1500, realidade, professor. é muito... Isso, eu sabia, né? Mas na realidade é muito mais para trazer a curiosidade de vocês de uma informação que eu vou passar agora. E se eu disser para vocês que o Brasil foi descoberto na década de 90? Por que na década de 90? Fernando Collor de Mello, ele cometeu vários erros, mas ele cometeu algo muito bom para o Brasil, que foi abrir o mercado brasileiro. O Brasil se tornou um player mundial, um jogador, importar e exportar produtos. Foi aí, nesse exato momento, que o Brasil foi descoberto em termos de comércio internacional. E de logística internacional, por que não? Tá? Por que eu estou falando isso? Quando você abre um mercado, o Brasil ele tem costume de planejar suas ações internacionais? Pergunto para vocês. Lá no começo, é um costume brasileiro planejar antes de agir? O que vocês me dizem? Eu vejo que não, professor. Isso, não é um costume Eu brasileiro. também acho que não. Perfeito, Stephanie. Então, na década de 90, o Brasil abriu o mercado, e aí os importadores de plantão falaram, opa, Brasil abriu o mercado, vamos importar carro. Aí o que a Rússia fez? A Rússia tinha um carro que estava no declínio lá, o carro chamado Lada. Vocês já devem ter ouvido falar nesse carro. Lada, L-A-D-A. O que a Rússia fez? Opa, vou mandar esse carro para o Brasil. O Brasil abriu o mercado, o Brasil, como não planeja, comprou um carro horrível. O Lada, você encontra hoje, desculpa se alguém tem, tá? Mas é como referência aqui da aula para ficar gravado, tá? Você encontra hoje esse carro Lada nos principais ferros velhos do Brasil. É um carro que era horrível, sem tecnologia, sem nada, uma tremenda lata velha, vamos dizer assim. Opa, então achei uma possibilidade. Quando o produto está no declínio, anotem aí, mercado secundário. Já que eu não consigo mais no meu mercado, eu vou tentar um mercado secundário que eu ainda não atingi com aquele produto. O Brasil, durante muito tempo, ele foi mercado secundário de diversos produtos no mundo. A globalização quebrou isso.
Mas o Brasil, durante muito tempo, foi mercado secundário para diversos produtos no mundo. Anotaram aí? Mercado secundário. O mercado secundário é quando ele atinge o declínio, é isso, né? Isso, o meu produto já está no declínio, eu quero dar uma sobrevida ao produto. Coloco no mercado secundário, um mercado que eu ainda não atingi. Tá? Ou customização do produto, ou reciclagem do produto. Tá? Então, tem essas opções, estratégias, mas uma das que mais dá uma sobrevida ao produto, sem dúvida nenhuma, mercado secundário. Tá? Posso também trabalhar em customização. O que seria uma customização, turma? Diferenciar o produto, mexer nele. Isso, perfeito. Tá? Na realidade, não é mexer na funcionalidade. Customizar o produto, exemplo, colocar uma marca diferenciada, tá? Naquele produto, de forma a ele ter uma sobrevida neste mercado. Mas o ideal é você conseguir achar um mercado secundário. Foi o que a Rússia fez com o carro Lada, quando o Brasil abriu o mercado. Tranquilos? Dúvidas até aqui? Sim, professor. Sim, tem dúvida? Sim, tranquilo. Tranquilo. Não, tranquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, nós temos aí, balizados aí pelo ciclo de vida, nós temos as obsolescências programada e perceptiva. Quer ver? Quanto tempo dura um computador na nossa casa hoje? Um desktop mesmo, quanto tempo dura? 3, 4, 5 anos no máximo? 5, estourando. 5 anos. Estourando 5 anos. Quem é que define essa vida útil? É você, consumidor, ou foi a empresa lá que definiu a vida útil do bem? A A empresa. empresa. Perfeito. Essa é a obsolescência programada. A empresa que define a vida útil do bem, ok? Quanto tempo dura hoje uma geladeira na nossa casa? 10 anos, 12, no máximo? 15, estourando? Uma geladeira? Quanto tempo dura ou ainda está durando a geladeira da nossa avó? Taca tempo nisso, né? 30, 40, Pois é, 50 muito anos. mais tempo. 30, 40, 50 anos, tá? Então, isso é obsolescência programada. Então, os produtos estão cada vez mais com um ciclo de vida menor, diminuto, tá? Então, a obsolescência programada faz com que haja a necessidade de produzir cada vez mais os produtos. E a perceptiva? Vamos supor que nós estamos em sala de aula, tá? E o meu celular toca, vamos supor, e eu fico com vergonha de atender na frente de vocês, porque o meu celular é um tijolão, vamos supor. Acabei de perceptiva, que eu preciso trocar a minha tecnologia. Perceptiva é o cliente que define, programada é a empresa que define. Tudo bem quanto a esses conceitos? Sim. Com tudo isso Sim. colocado, vocês vão perceber, então, que agora os conceitos que eu vou entrar com vocês de logística internacional vai fazer todo o sentido em termos de gestão. A ideia de trabalhar com esses conceitos gerais de organização é exatamente esse. Eu não poderia entrar em logística internacional se você não entende, por exemplo, o que é um custo, o que é uma despesa. Tudo bem? Vamos lá, então. Lembro que a aula passada nós falamos sobre a diferença de comércio exterior e comércio internacional. Qual é essa diferença? O comércio exterior seria você comercializar com o seu país com outro. E o internacional é um geral, que ele vai calcular a quantidade de lucros que entraram para o país, vai para o PIB. Bingo, Milena. Comércio exterior, então, eu estou falando na relação de um país com o resto do globo. Comércio exterior brasileiro, comércio exterior da Argentina, comércio exterior dos Estados Unidos. Agora, quando eu falo de comércio internacional, eu estou falando das trocas comerciais do mundo todo. Exemplo, no ano de 2019, o comércio internacional cresceu 2%. Estou querendo dizer que as trocas comerciais do mundo todo cresceram 2%. Tudo bem?
Ricardo, você não conseguiu tirar print, daqui a pouco eu coloco novamente, me lembra, que aí você tira o print aí daquela nossa conversa sobre a previsão de demanda, resultado, TMA e markup, ok? Me lembra que eu coloco no final. Que é isso. Tranquilos quanto a essa diferença? Comércio exterior, um país, o resto do globo. Comércio internacional, as trocas comerciais do mundo todo. Afinal de contas, exportar é o que importa. Já ouviram isso? Já ouviram essa frase? Já. Não, professor. Por que os governos eles focam muito nessa frase? Exportar é o que importa. Porque quanto mais eu exportar, mais capital eu trago para dentro do país, favorecendo a economia brasileira, favorecendo o PIB brasileiro, favorecendo a empregabilidade no Brasil. Então, exportar é o que importa também, é porque na importação, o seu capital está indo lá para fora. Na exportação, o capital externo é que está vindo aqui para o Brasil. Então, a ideia é positivar a economia. Anotem isso, por favor. Exportar é o que importa, cujo objetivo é positivar a economia através de superávit na balança comercial. Superávit na balança comercial. É através do que, professor? Exportar é o que importa através? Positivar a economia do Brasil através do superávit na balança comercial. O que é um superávit? Mais exportação que importação. Imagina aqui, ó, essa mão é exportação, essa é a importação. Então, eu tenho mais exportação que importação. Essa diferença é o superávit na balança comercial. Em dinheiro, não é em quantidade de produtos, nem em tonelagem, ok? Em dinheiro. Se eu exportar mais em valores financeiros que importar, eu vou sempre ter superávit na balança comercial. Agora, se o inverso for verdadeiro, mais importação do que exportação, eu vou ter um déficit na balança comercial. Anotem, por favor, é importantíssimo esse conceito. Mais exportação, superávit, mais importação, déficit. Tranquilos? Pessoal, posso seguir? Por mim, de boa. Pode sim, professor. Vamos lá, então. NCM. Quais são os países membros do Mercosul, turma? Quais são os países membros do Mercosul? Brasil, Brasil, Argentina, Uruguai, Uruguai, Paraguai, Chile. Paraguai. O Chile ele é associado, ele ainda não é membro, tá? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, mas ela está suspensa, mas ela faz parte do bloco. Ela só está suspensa, ok? Então, todos os países do Mercosul definiram uma tarifa externa comum. Todos os produtos do Mercosul, importados ou exportados, existe a identidade do produto. Assim como nós temos a nossa identidade, o nosso RG, todos os produtos importados e exportados têm o seu RG, chamado NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Nomenclatura Comum do Mercosul. Todos os produtos que você imaginar, exportado ou importado, têm uma codificação. Essa codificação chamada NCM, ele é formado com 8 dígitos. Imagina você que eu vou importar produtos de Natal, árvore de Natal, para vender aqui no Brasil.
A NCM de árvore de Natal é, ó, eu não consigo escrever muito com o mouse, 9505. Esse é o NCM genérico, os 4 primeiros dígitos, 9505 10 00. Então, se você for pegar aí uma nota fiscal até interna de árvore de Natal, tem que ter essa NCM nela. Até comprada aqui dentro. Porque essa é a identificação do produto. 9505-1000 é a NCM de árvore de Natal, de Papai Noel que não seja elétrico, todos dentro desta NCM. Turma, se você entender que nós temos o nosso... Vamos colocar CPF. Cada ser humano tem o seu CPF, cada pessoa tem o seu CPF. Todo produto também tem o seu CPF, chamado NCM. E isso para os membros do Mercosul. Poxa, professor, então quer dizer que lá fora não existe essa codificação, esse CPF dos produtos? Existe. Lá fora é chamado de HS Code, ou Sistema Harmonizado de Codificação. Sistema Harmonizado de Codificação. A nossa NCM, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela, ela é derivada do HS Code, do Sistema Harmonizado. Dúvidas? Não, professor. Então, nós temos a NCM, que ela é o CPF do produto, ok? Ela é o CPF do produto. Frete internacional, prioritariamente cobrado por container. Containers mais utilizados aí em logística internacional. 20 pés. 20 pés ou 20 feet, tá? Turma, 20 pés, ele cabe em torno de 28 metros cúbicos de carga. Se eu colocar caixas dentro de um container de 20 pés, eu consigo colocar mais ou menos 28 metros cúbicos de carga. Se eu colocar água ou areia, eu consigo colocar 33,33 metros cúbicos de carga. Porque quando você coloca caixas ou pallets, você subutiliza o container. Quando você enche ela com toda a carga granel, por exemplo, você otimiza o total do container. Dúvidas? Dúvidas, people? Não, tranquilo, professor. Então, eu falei do container de 20 pés, que cabe 28 metros cúbicos de carga. E se eu encher de água ou areia, vai caber exatamente 33 e alguma coisa metros cúbicos de carga. Ok? Container de 40 pés, 58 metros cúbicos de carga. Se eu encher de água, 63, alguma coisa metros cúbicos. 58, 40 pés. 40 high cube, ele é o mesmo comprimento, só que ele é mais alto que o 40 pés. Cabe 68 metros cúbicos de carga, com 73 se eu encher de areia ou água. Anotem isso, por favor, que vocês vão precisar muito desses detalhes quando falarmos exatamente e tão somente de logística internacional. Hoje nós já estamos falando rapidamente. Peraí, então. Tá bom. De conceitos imprescindíveis aí para a sequência das nossas aulas. Container de 20 pés, 28 metros cúbicos de carga. 40 pés, 58 metros cúbicos de carga. 40 high cube, que ele é um pouco mais alto, 68 metros cúbicos de carga.
Tranquilos até aqui? Sim, professor. Bastante informação hoje, né, turma? Bastante informação importante aí para vocês. Agora imagine a seguinte situação, turma. Posso continuar, não? Sim. Imagine a seguinte situação. Vamos trazer da China, dos Estados Unidos, para evitar aí fazer algo pejorativo. Vamos trazer dos Estados Unidos 28 metros cúbicos de carga de determinado produto. Vamos importar. Logo, eu falo que essa operação ela é Full Container Loading, ou seja, FCL. Eu estou trazendo exatamente um container de 20. Então, se a minha mercadoria eu trouxer ela sozinha em um container, mesmo que eu tenha 17 metros cúbicos de carga, mas só está a minha mercadoria lá dentro, eu vou falar que essa operação é conhecida como operação FCL ou Full Container Loading. Anotem isso, por favor. Professor, não entendi. FCL é quando tem só a minha carga e preenche o container inteiro, é isso? Não precisa preencher inteiro. Vamos supor que vamos importar agora cristais. Vamos importar cristais dos Estados Unidos. Você concorda que cristal é um produto mais frágil? Uhum. Ótimo. Então, nós vamos trazer 10 metros cúbicos de carga. Logo, você tem a opção de trabalhar a tua carga sozinha em um container de 20 ou trabalhar LCL, que é Less Container Loading, onde a sua carga vem com outras cargas de outros importadores. Se você decidir pela sua carga sozinha, ela vai vir num container FCL, Full Container Loading. Por quê? Porque é menos risco, teu produto pode não quebrar, você consegue estufar melhor o container. Tudo bem? Agora, não, eu prefiro que a minha carga venha com outras cargas, porque o frete vai ser mais barato. Ok, aí você vai trabalhar num LCL, Less Container Loading, ou seja, menos que um container, ou parte de um container. Entendi. Valeu, professor. Tudo bem? Turma, tranquilos até aqui? Dúvidas? Não, tranquilo. Não, Tranquilos? Tá. É imprescindível que esteja realmente com o conhecimento aí definido. Operação com cobertura cambial e sem cobertura cambial. Alguém aqui está perguntando se FCL... Deixa eu ver aqui. FCL é quando preenche o container ou quando o cliente quer a carga dele sozinha. Perfeito, Ricardo. É isso aí. Tá? Operação com cobertura cambial e sem cobertura cambial. Ora, pensem comigo. Eu vou fazer uma importação. Tá? Você concorda que a moeda internacional básica é o dólar? Tudo bem? Se é o Perfeito. Se é o dólar a moeda base do comércio internacional, eu não posso pagar em reais, a não ser que o meu cliente, o meu exportador seja no Mercosul e ele aceite em reais. Mercosul eu posso. Mas se for, por exemplo, Estados Unidos, ele não vai aceitar em reais. Vai querer que você pague em dólar. Vamos lá. Então, compramos aí cristais, como eu acabei de dizer, dos Estados Unidos. Eu vou pagar o exportador. Logo, eu vou comprar dólar e remeter esse valor lá para o exportador. Então, é uma operação com cobertura cambial.
quando tem pagamento, quando tem dinheiro envolvido e existe troca da moeda, chama-se operação com cobertura cambial. Basta ter pagamento, ok? Basta ter pagamento e troca de moeda com cobertura cambial. Poxa, professor, você disse que tem que ter a troca de moeda. E se de repente a Argentina aceitar que eu faça o pagamento em reais? Não é operação com cobertura cambial, é uma operação sem cobertura cambial. Só é com cobertura cambial quando existe a troca de moedas para efetuar o pagamento ao exterior. Tudo bem? Pessoal, tranquilos? Sim. Tranquilo, professor. Show. Agora imagine a seguinte situação. Vamos importar cristais, só que a gente pede lá para o exportador americano, eu queria pelo menos uma caixa para eu ver esses cristais. Eu queria uma amostra grátis. Tá? Uma amostra grátis. Eu não vou pagar o exportador, porque ele vai me dar uma amostra grátis. Logo, é uma operação sem cobertura cambial. Bagagem sem cobertura cambial. Tudo bem? Eu estou mandando bagagem para algum lugar. Não tem pagamento? Sem cobertura cambial. Então, no comércio exterior tem esses dois tipos de operações. Com cobertura cambial, quando tem pagamento e troca de moeda. Sem cobertura cambial, quando não tem pagamento ou quando o pagamento não tem a troca de moeda. Sem cobertura cambial. Tem a ver com aquele título definitivo e não definitivo, né? Não tem a ver. Tudo bem que quando você faz uma importação temporária, quando você faz e você não vai pagar, é sem cobertura cambial, concordo com você. Mas quando você faz uma importação temporária e existe uma contrapartida financeira ao exportador, é uma operação com cobertura cambial. Depende da negociação aí, tá? Beleza, entendi. Tranquilo? Pessoal, tranquilos até aqui? Sim. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade, eu costumo dizer que é o tamanho do meu arrependimento. Exemplo. Vamos supor que no ano passado nós nos conhecemos, pegamos aí 10 mil reais de cada um e vamos investir, tá? Tínhamos aí a caderneta de poupança para investir ou tínhamos aí ações da Petrobras o ano passado. Vamos supor que um ano se passou, tá? E eu tive um retorno da poupança de 4% só. Se fosse as ações da Petrobras, nós teríamos o retorno de 30%. Pergunto, eu perdi dinheiro ou eu deixei de ganhar? Não entendi a pergunta, professor. Vamos lá de novo. O ano passado, juntamos dinheiro de todos nós da sala de aula, vamos supor que eu tinha o conhecimento de vocês, e investimos em caderneta de poupança. Hoje, exatamente hoje, faz um ano, e nós fomos olhar a caderneta de poupança, ganhamos 4% de retorno. 4%. Só que se tivéssemos investido na ação da Petrobras, que foi levantada lá também, que era uma possibilidade nossa, hoje teríamos 30% de retorno. Eu perdi dinheiro ou eu deixei de ganhar? Deixou de ganhar. Essa diferença que eu deixei de ganhar, concorda que é o tamanho do meu arrependimento? Sim. Quando tem arrependimento de uma decisão, tem custo de oportunidade. Se arrependeu da decisão, custo de oportunidade. Em economia tem muito disso. Em logística, então, não tenha dúvida que principalmente em logística tem muito disso. Em logística internacional, quando você vai definir o agente de carga, então, tá? Então, o custo de oportunidade é o tamanho do meu arrependimento. Tem arrependimento, tem custo de oportunidade. Aí nesse exemplo seria 26%, é isso?
Exatamente isso. Esse seria o custo de oportunidade. Beleza? Tranquilos Tranquilo. quanto à ideia de custo de Beleza. oportunidade? Ótimo. Bom, talvez agora, ao final da aula, a gente vai trabalhar bastante aí conceitos econômicos gerais para você definir ou exportar ou importar e tudo mais, tá? Primeiro, se define por importação através da vantagem comparativa. Lembra a aula retrasada, se eu não me engano? Através da vantagem comparativa é que eu defino por importar um produto do exterior. O que é a vantagem comparativa? Eu analisei o mercado interno e analisei o mercado externo. Em comparação com o mercado externo me dá menor custo, maior qualidade e está disponível o produto. Então, isso é vantagem comparativa. Eu vou vender ou fabricar aquilo que eu sei fazer e vou comprar aquilo que não tem e que eu não sei fazer. Vantagem comparativa. Tudo bem quanto a essa ideia? Isto colocado, imaginem vocês que eu também preciso analisar a funcionalidade do mercado interno, para que eu possa definir ou não por uma importação. Lógico, se eu definir por importação, eu tenho todo o custo de logística internacional envolvido. Quarta-feira passada agora, o governo reduziu a taxa Selic 2 pontos percentuais. É a menor taxa Selic desde que ela foi criada, é a menor taxa Selic do Brasil. Quando o governo reduz a taxa Selic, e eu acho que eu conversei isso com vocês também, o que ele está falando para os bancos comerciais? Eu falei isso com vocês já, não? Acho que não, professor. Tá. Quando o governo reduz a taxa Selic, o governo está dizendo, vamos supor que eu seja o governo, o Banco Central, e vocês todos sejam bancos comerciais. Itaú, Santander, tá? Vocês são os Banco do Brasil, vocês são os bancos comerciais, eu sou o Banco Central. Eu vou lá toda quarta-feira, a cada 1 mês e meio, e defino a taxa básica de juros da economia do Brasil, chamada taxa Selic. É a taxa básica de juros da economia brasileira. Quando eu estou reduzindo a taxa Selic, eu, Banco Central, eu estou indicando a vocês, bancos, reduzam suas taxas de juros. Vocês vão reduzir a taxa de juros, vocês vão emprestar dinheiro com taxas menores. O dinheiro vai ficar mais barato. Tudo bem? Com dinheiro mais barato, há a possibilidade de mais gente pegar dinheiro emprestado. Pegando dinheiro emprestado, vai gastar na economia. Comprando mais produtos. Comprando mais produtos na economia, a empresa ela é obrigada a produzir mais. A empresa produzindo mais, ela vai abrir novas frentes de trabalho. Então, a taxa Selic ela é uma ferramenta de controle inflacionário, todavia, que também pode favorecer a empregabilidade no Brasil. Eu vou falar novamente como funciona a Selic, ok? Eu, Banco Central, reduzi a taxa Selic. Vocês, bancos comerciais, reduziram a taxa de juros de vocês. Vocês reduzindo a taxa de juros de vocês, o dinheiro vai ficar mais barato. Mais pessoas podem querer pegar emprestado dinheiro dos bancos. Com dinheiro mais barato e as pessoas pedindo empréstimo, vai gastar na economia, comprando produtos, serviços. Quanto mais produtos demandados, mais a empresa precisa fabricar, abrindo possibilidades de frentes de trabalho. Todavia, correndo o risco de gerar inflação. O que é a inflação? É quando tem uma procura maior por um produto e o fabricante e o vendedor aumenta o preço daquele produto. Infla o preço daquele produto. Inflação. Tá?
Então, existe a possibilidade de um aquecimento muito grande quando você está reduzindo a taxa Selic, e esse aquecimento muito grande gera inflação, pode gerar inflação. Só que nós, Brasil, estamos numa economia em recessão há bastante tempo, principalmente agora na pandemia. Por isso que o Banco Central está reduzindo cada vez mais a taxa Selic. Agora é o momento de o Brasil fazer a lição de casa, melhorar a infraestrutura do país, tá? Porque o dinheiro está muito mais barato, ok? Poxa, professor, por que não gerou inflação ainda? Exatamente porque estamos vivendo recessão. Temos mais de 13 milhões agora de desempregados no Brasil. Tudo bem quanto à ideia da taxa Selic? Professor, Oi, pode perguntar. a redução da taxa Selic pode ser considerado um incentivo econômico, né? Exatamente isso que o Banco Central está fazendo. Concordo com você, Marcela, né? Perfeito, Isso. Marcela. Perfeito. É um incentivo à demanda, ao aquecimento da demanda. Todas as vezes que vocês ouvirem falar, a cada um mês e meio, vocês ouvem bastante no Jornal Nacional e em outros jornais aí. O governo reduziu a taxa Selic. Ele está privilegiando o aumento da demanda, favorecendo a economia. A ideia é exatamente essa. Tá bom. Marcela, oi. Marcela, pela sua pergunta, ponto no jogo. Qual que é o seu grupo? É o grupo 2. 2. Quem ia perguntar? Oi, pode perguntar. Se o Banco Central abaixa a taxa Selic, os bancos comerciais são obrigados ou eles, fazem algum acordo, alguma coisa assim? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Porque o Brasil ele tem 2 bancos aí, um semi-público e o outro 100% público, tá? A Caixa Econômica Federal ela é 100% capital público. O Banco do Brasil é um capital misto, com a maior parte do governo federal. Isto colocado, você concorda que se o Itaú, por exemplo, não vou, o Banco Central reduziu a taxa de juros, mas não vou mexer na minha. A Caixa Econômica vai reduzir. A Caixa Econômica reduzindo, fatalmente vai obrigar os bancos comerciais a reduzirem suas taxas. A não ser que cria-se um cartel. Cartel é crime. Tudo bem? Entendi. Quem perguntou? Douglas. Qual que é o grupo, Douglas? Sou do grupo 1. Grupo 1, pela pergunta também, ponto no jogo. Pessoal, tranquilos? Olha como o inverso é verdadeiro, turma. Olha como o inverso é verdadeiro. Eu não estou falando de governo, eu sou apartidário, tá? Mas 2 governos anteriores, a taxa Selic estava em 14%. Estamos em 2, estava em 14%. Mas para ela chegar em 14%, ela saiu de 8%. Quando o governo percebeu que a inflação começou a assombrar a economia brasileira, começou a crescer um pouquinho, aquela equipe econômica de 2 mandatos atrás começou a aumentar a Selic, 9%, 10%, 14%. Qual é a informação que o governo está passando para os bancos quando ele aumenta a taxa Selic? Bancos comerciais, aumentem suas taxas de juros. Eu, Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentei a taxa básica de juros. Os bancos comerciais fatalmente vão aumentar a taxa de juros deles. Aumentando a taxa de juros, o dinheiro vai ficar mais caro. As pessoas vão diminuir os empréstimos, vão pegar pouco dinheiro emprestado. Não vão gastar na economia. Não gastando na economia, o produto fica na prateleira, induzindo e forçando o empresário a não aumentar o preço, não inflar, controle inflacionário, não inflar o preço do produto. Todavia, o produto na prateleira, a empresa ela precisa fabricar ainda? Ela vai ter que fabricar mais? Não. Gera desemprego. Por isso, hoje temos em torno de 13 milhões de desempregados. Por quê? Porque lá em 2 mandatos atrás, como eu disse, eu sou apartidário, eu estou falando de economia agora. Em 2 mandatos atrás, eles preferiram controlar a inflação devido ao medo de voltar à década de 80, quando era 90% ao mês. Tá?
O medo de descontrole inflacionário fez o aumento da Selic ser uma verdade para aquele governo. Temos hoje aí 13 milhões de desempregados vindo também, não só, mas também dessa estratégia colocada lá atrás pelo governo, por 2 governos atrás. Tinha outra solução sem ser aumentar a taxa? Tinha. Sem ser criar mais emprego, né? Você privilegiar o emprego, a empregabilidade em detrimento da inflação. A inflação ela pode ser controlável com outras formas também. Dentre elas, depósito compulsório, que eu já vou explicar. Todavia, pensa comigo. Se eu estou aumentando a taxa Selic, os bancos vão aumentar, porque a dívida do banco é atrelada à taxa Selic. Então, eles vão aumentar a taxa de juros dele. Vai desaquecer a economia, segurando a inflação. Essa foi a ideia daquele governo. Eu não estou falando que estava certo ou estava errado, tá? É que, infelizmente, causou esse desemprego que temos hoje, de em torno de 13 milhões de pessoas aí desempregadas. Lógico que a pandemia também está ajudando bastante para o desemprego, tá? Mas hoje temos em torno de 13 milhões, grande parte deste desemprego vem dessa estratégia. Eu não vou dizer errado ou certa, dessa estratégia definida lá atrás pela política econômica. Quando você controla a inflação através de taxa básica de juros, é algo muito forte que vai impactar fatalmente o desemprego. Você está aumentando a taxa, você está aumentando, os bancos estão aumentando o empréstimo, o produto vai ficar na prateleira, a empresa não vai produzir, vai ter que demitir. Tá? Já era conhecido isso, já era definido isso. Eles preferiram, então, controlar a inflação em detrimento ao desemprego. Essa foi a ideia de 2 governos atrás. Certo ou errado, infelizmente o caminho mostrou que foi errado, mas o caminho poderia mostrar que tinha sido a decisão certa também. Ok? Depósito compulsório. Eu vou deixar o depósito compulsório para a próxima aula, tudo bem? Já são 10h17. Agora eu gostaria que vocês, no grupo de vocês, estudassem o conteúdo até aqui, até a taxa Selic. Estudem. Criem 2 perguntas, vamos fazer aquele combate entre equipes feito a semana passada. Tá? Vamos novamente fazer o combate entre equipes. Estudem esse conteúdo de hoje, desde o boa noite, turma, até aqui, ok? E aí, daqui 5 minutos, a gente volta para fazer o combate entre equipes. Tudo bem? Tá bom, professor. É com vocês agora aí. Estudem e façam 2 perguntas. Vê se o chat está aberto, turma. O Nardi falou que só conseguiu ver agora. Vê se está aberto o chat, por favor. Ainda não, né? Ainda não. Cinco minutinhos, tá? Turma, lembrando, hein, você tem a possibilidade de ganhar 2 pontos neste jogo. Basta você fazer uma pergunta bem difícil para o outro grupo. Lembra que eu falei que ia transformar vocês em inimigos acadêmicos? Essa é a ideia, tá? Façam perguntas bem difíceis. Eu sou como se fosse aqui um mediador entre vocês, a pergunta e o outro grupo.
Estou acompanhando tudo aqui, tá, turma? Douglas, pode ser. Todavia, define melhor, ok? Que tipo de diferença você está perguntando, entendeu? Você não vê uma TV, você não dá atenção. Oi, Denilson. Oi, pode falar, Nath. Cara, eu não tô achando como é que faz para habilitar esse troço, cara. Não esquenta a cabeça não, Nath. Tô vendo aqui, mas não tô achando, não. Não tem problema não. Eu tô com eles aqui. Criamos grupos também no WhatsApp. Estou conversando com eles via WhatsApp também. Beleza. Obrigado, Beleza, meu irmão. Valeu. Depois eu vou ver se eu descubro aí, a gente acerta a próxima. Não esquenta a cabeça. Valeu, Abraço, bom meu final de irmão. aula aí. Valeu. Obrigado. Enquanto isso, Ricardinho, dá o print na tela aí, Ricardo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire. Posso tirar, Ricardo? Pode, professor. Valeu. Valeu. Turma, vamos lá? Podemos começar? Hoje nós não vamos começar do grupo 1, não, tá? Hoje eu vou começar do grupo 5 para o grupo 4. Grupo 5, por favor, questione o grupo 4. Você tem 1 minuto para a pergunta, grupo 5. Grupo 4 tem 2 minutos para a resposta. Calma aí, professor, que a gente está escolhendo a pergunta ainda. Ok. Vocês têm 1 minuto. O tempo passa. Como identificar o estágio de um produto no ciclo de vida? Como identificar o estágio de um produto no ciclo de vida? Grupo 4, por favor. Vocês têm 2 minutos para a resposta. A qualquer momento podem responder, mas podem ir trocando ideia no WhatsApp, tá? Professor, pode repetir a pergunta, por favor? Sim, Verônica, por favor, repita a pergunta. Como identificar o estágio de um produto no ciclo de vida? Capciosa essa pergunta, viu? Esse grupo 5 tá de sacanagem, viu? Depois que é lançado o produto, que ocorre a diminuição do preço e o aumento das vendas, a gente identifica que houve crescimento do produto e quando estabiliza no mercado, você consegue ver que teve a maturidade e dependendo ou não do produto, há um declínio ou há uma maturidade estendida. Boa resposta, Yuri. Tudo bem, grupo 5? Vocês têm algo a acrescentar ou tudo bem com a resposta deles? Tudo bem, tudo certo. Perfeito. Grupo 4, então, questione o grupo 3.
1 minuto para a pergunta do grupo 4. Qual o poder a empresa tem sobre o seu produto? Você está querendo dizer num momento exato do ciclo de vida ou não? Não. Tá. Sim, sim. Na verdade, é assim. Quando há o lançamento. Quando Tá, foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. Qual é o poder que a empresa tem no lançamento do produto? O grupo 3 é com vocês, 2 minutos. Um minuto e meio. O poder de monopólio? Bingo, grupo 3. Tudo bem? Grupo 4, tudo certinho? Isso mesmo, certinho. Tá. Isso, poder de monopólio, porque ela tem ela precifica o produto, tá? Grupo 3, questione o grupo 2. O grupo 2 é o grupo a ser batido hoje, hein, grupo 3? Vamos lá. Grupo 3 pode perguntar por grupo 2. 1 minuto para a pergunta. Podem perguntar, grupo. Vocês já fizeram a questão aqui no grupo que eu vi. Perguntem. Grupo 3, please. O que é mercado secundário? Isso, grupo 2, por favor, o que é mercado secundário? É quando você atinge o declínio do produto e você vai tentar sobreviver àquele produto no mercado secundário. Em um mercado que você ainda não atingiu, não impactou, tá? Tudo bem, grupo 3? Tudo sim. Grupo 2, questione o grupo 1. Tá me ouvindo, professor? Sim, estou. Tá, então eu vou fazer a pergunta. Por favor. Em que tipo de importação o frete marítimo é mais barato? Numa importação FCL ou numa importação LCL? Boa pergunta. Pegou nas entrelinhas. Grupo 1, por favor. 2 minutos para a resposta. Numa importação LCL. Isso, boa, Maria de Fátima. Ponto para o grupo 1. Grupo 1, questione o grupo 5. Posso mandar? Pode, por favor. Quantos metros cúbicos de carga suportam os containers de 20 feet, 40 feet e 40 high cube? Tá facinho. Vamos lá, grupo 5. 2 minutos. Grupo 5, please. Verônica, Natália, Vinícius, Rafaela e Natália. São 2 Natálias. O de 40 HC é de 68 metros, o de 40 feet é de 58 e o de 20 é de 27. É isso? De 20 a 28 metros cúbicos. Eu vou dar como certo aqui
Tudo bem, grupo 1? De boa. Tudo bem. Então é isso, turma. Toda a nossa aula vamos ter essa pequena revisão final para vocês estudarem, fazerem aí. Espero que tenha sido de valia a aula de hoje também. Fiquem com Deus, aquele abraço, se cuidem, ok? Até a semana que vem, até quinta-feira, turma. Quinta-feira estamos aqui novamente. Muito obrigada, Abraço. professor. Boa noite. Obrigada, Até professor, você quinta. também. Valeu, Boa noite professor. a todos. Valeu. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, Boa pessoal. Boa noite. noite.